E aí galera, tudo beleza? Sou o professor Márcio Teixeira, estou aqui com mais algumas dicas de física para você estudante do ensino médio. Hoje nós vamos debater sobre dois assuntos, formação nuclear e radioatividade. Vamos entender bem esses conceitos, como funciona isso daí no núcleo do átomo e comentar sobre a radioatividade, seus aspectos positivos e negativos. Vamos lá! Bom, pessoal, o assunto sobre formação nuclear está aí no seu caderno do aluno na página 27, volume 3. Então vamos lá. Aqui nós temos o núcleo do átomo e ao redor temos a eletrosfera. Nessa eletrosfera ficam os elétrons, as cargas negativas. E aqui no núcleo do átomo ficam os prótons, que possuem carga positiva, e os nêutrons, que não possuem carga elétrica. Então nós vamos entender agora qual a função desses nêutrons. Os nêutrons, a principal função deles, pessoal, é proporcionar essa estabilidade nuclear. Porque pense comigo, vocês sabem que cargas de mesmo sinal se repelem. Então nesse caso aqui, como tem muitos prótons, várias cargas positivas, a tendência é eles se repelirem. Então os nêutrons procuram fazer esse meio de campo, procura fazer com que eles fiquem estáveis, certo? Então, essa é a função do nêutron, a estabilidade do núcleo. E quando essa estabilidade não é bem feita, ocorre esse fenômeno aqui, chamado de radioatividade, beleza? Então, a radiação, a radioatividade ocorre quando os nêutrons não conseguem estabilizar os prótons, ou seja, quando tem muito próton no interior desse núcleo, ocorre a radioatividade que vocês vão entender na sequência. Bom, então agora vamos entender legal como funciona a radioatividade. Basicamente é o seguinte, pessoal, é um fenômeno que ocorre no núcleo do átomo. E para vocês entenderem, o parâmetro é o seguinte: quando o núcleo, no caso, do átomo tem até 82 prótons, beleza, não emite radiação. O átomo é chamado de estável. Quando ele tem 83 prótons ou mais no seu núcleo, ele já é considerado instável, ou seja, radioativo. Mas por que radioativo? Ele emite partículas, joga partículas fora para se estabilizar e normalizar. Tudo bem? O limite está aí, até 82, estável. De 83 ou mais, instável. Essa instabilidade está relacionada com a proporção entre o número de prótons e o número de nêutrons existentes no núcleo. O fenômeno de emissão da radiação é chamado de radioatividade, e os elementos químicos que possuem essa propriedade são chamados de elementos radioativos. Bom, então vamos lá. Aqui está o resumo. O átomo é considerado estável quando ele tem 82 prótons ou menos, e nesse caso não são radioativos. Já os átomos instáveis são quando tem 83 prótons ou mais, e eles são radioativos. Então aqui está o exemplo de um átomo estável, normalzinho. Agora aqui, esse daqui já é instável, ou seja, ele tem excesso de energia, então ele precisa de jogar partículas para ele voltar à estabilidade. Então essa emissão da radiação nada mais é que a busca de ficar estável, certo? Então quando ele tem excesso de energia, é emitido três tipos de radiação: radiação alfa, beta e gama. Tudo bem? Bom, vamos falar um pouco sobre os aspectos positivos e negativos da radioatividade. Os principais aspectos positivos são a questão do tratamento de doenças, exames como a cintilografia, o tratamento do câncer através da radioterapia, tem a questão das usinas nucleares, que é um tema ainda polêmico, ela tem vários lados positivos, mas tem a questão negativa no caso de um acidente nuclear, né? Se houver um vazamento aí no reator de uma usina, as consequências são muito graves.
Outra questão, quando a gente fala em aspecto negativo, vem a nossa lembrança a questão das bombas atômicas, Hiroshima, Nagasaki, lá em 1945. É um lado negro da radiação. Mas a gente tem sempre que partir do seguinte princípio: vai muito de como o homem se utiliza da tecnologia, principalmente da radiação. Para o lado do bem, dá para ser feito muitas coisas, como acabamos de dizer aí. Mas tem a questão do armamento bélico ser usado aí para fins militares, então é complicado. Então depende muito do ser humano. A ciência, a tecnologia está aí para ser usada para o bem da humanidade. Bom, pessoal, quando nós falamos em radiação, não tem como deixar de falar do acidente ocorrido aqui no Brasil, na cidade de Goiânia. Esse acidente foi no dia 13 de setembro de 1987. Ocorreram, devido a esse acidente, 4 mortes e cerca de 1.600 pessoas foram afetadas diretamente por essa radiação. É o maior acidente radioativo do Brasil e do mundo ocorrido fora de usinas nucleares. Sabemos do acidente de Chernobyl, entre outros, mas fora de usinas nucleares, além dele ser o maior do Brasil, é o maior do mundo. Então, é um lado negro da radiação no Brasil, certo? Acidente ocorrido com o Césio 137. Bom, e se alguém quiser saber mais detalhes, para a gente não se alongar muito aqui no vídeo, tem um documentário chamado O Brilho da Morte, 30 anos do Césio 137. É só digitar no Google aí, ou diretamente no YouTube e assistir. São cerca de 30 minutos de documentário para vocês entenderem bem como aconteceu, infelizmente, essa tragédia aqui no Brasil. Bom, galera, por hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido. Falamos um pouco dessa questão da radioatividade pelo aspecto físico, para vocês entenderem como ela surge, tudo bem? Muitas vezes, às vezes a gente nos debates, em sala de aula, fala assim: ah, professor, mas para que serve? O próton tem carga positiva, o elétron negativa. Para que serve o nêutron, já que ele não tem carga nenhuma, certo? Então, volto a dizer, o nêutron ele tem a função de dar estabilidade ao núcleo do átomo. Quando o nêutron não consegue fornecer essa estabilidade, o núcleo começa a emitir partículas. E essa emissão de partículas nada mais é que a radiação. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário. Terei o maior prazer em responder. Abraço a todos, tamo junto.